E é para lá que a gente vai. A Brasil Week está acontecendo em Nova York. A CNN Brasil está com essa cobertura especial nesse grande encontro de autoridades, empresários brasileiros, todos juntos participando de uma série de reuniões, de eventos, de debates em Nova York, falando dos desafios da economia, dos investimentos e da política brasileira. Uma dessas autoridades é o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Estou falando de Ilan Goldfein. A gente vai a Nova York, portanto, com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite, bem-vinda ao Hora H. Nós vamos falar aqui sobre os impactos da guerra no Oriente Médio, aqui na América Latina, um estudo que vem com exclusividade aqui para o Hora H. Mariana, você está já com Ilan Goldfein pertinho de você. Obrigada, boa noite a você e ao Ilan também. Oi, Thaís, muito obrigada, boa noite a todos. Sim, Thaís, estou ao lado do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein. Muito obrigada por falar com a gente hoje e repercutir, então, os resultados desse levantamento, dessa análise que o BID fez sobre os impactos da guerra no Oriente Médio na América Latina. Eu queria saber do senhor, presidente, o que exatamente esse levantamento revela sobre o perfil da América Latina. Boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite, tudo bem, Thaís? Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui, estamos aqui em Nova York, nessa Brasil Week. E a pergunta é muito interessante, é uma pergunta sobre o impacto do maior choque que a gente tem hoje no mundo, que é o impacto do choque do petróleo, da guerra do Irã. E o que revela é que a região, a América Latina e o Caribe, estão muito mais sustentáveis, muito mais resilientes ao choque do que outras regiões. Quando você compara com a Ásia, quando você compara com a África, mesmo com a Europa, o impacto é menor. Os países já estão mais preparados, tem taxas de câmbio flutuantes, isso impacta o choque. Tendo dito isso, o choque não vai acabar hoje. O preço do petróleo pode ficar mais alto por algum tempo e esse impacto pode levar ao aumento da inflação e a inflação de alimentos em particular, e isso leva ao aumento da pobreza. Nosso levantamento mostrou que se ficar um cenário de mais estresse por mais tempo, digamos mais do que 4 trimestres, a pobreza pode aumentar 0,3 a 0,8, dependendo do país da América Latina. Thaís, então, a presidente Ilan Goldfein do BID dando esse panorama do levantamento. Eu não sei se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer a ele a partir dessa fala inicial sobre repercutindo o levantamento. Isso, Mariana, obrigada. Ilan, é um prazer revê-lo aqui no Hora H. Eu acho que o Ilan está me ouvindo, não é isso? Está me ouvindo, Ilan? Pronto. Ouve, ele te ouve. Estou ouvindo. Que bom. Ilan, que prazer tê-lo aqui no Hora H, trazendo para a gente com exclusividade esse levantamento. Eu achei muito interessante você usar o termo da resiliência, especialmente, queria te ouvir especialmente sobre o Brasil. É claro que hoje nós estamos numa situação, somos exportadores líquidos de petróleo, mas ao mesmo tempo temos também uma interferência grande aqui da Petrobras, não deixando esse estouro do preço dos combustíveis lá de fora chegar ao Brasil. Isso não tem impedido, entretanto, especialmente sobre o que você falou da inflação de alimentos, que os brasileiros começam a sentir os impactos dessa guerra. Qual é a sua leitura especificamente sobre o Brasil? Qual é o tamanho da nossa resiliência diante desse quadro? Bom, independente se o país é um exportador de petróleo ou importador, no final das contas, o aumento do preço de petróleo leva ao aumento dos alimentos e, portanto, é algo que afeta todo mundo. Se o país tem um câmbio flutuante e esse câmbio acaba apreciando, isso ameniza um pouco. E por isso que eu acho que o impacto no Brasil é menor do que outros países que eu estou vendo na América Latina e certamente em outros países do mundo. Isso não significa que a gente não tem que estar alerta. A gente tem que avaliar como esse aumento da inflação de alimentos pode gerar aumento para os mais vulneráveis. E aí a resposta que a gente está recomendando é que se tiver alguma intervenção, alguma proteção social, que seja bem limitada, bem focada naqueles que precisam.
Porque no passado houve esse aumento, esse subsídio generalizado nos países, o que eleva o déficit, eleva depois a dívida, e para voltar é muito mais difícil. E aí, em vez de ficar mais resiliente, você fica mais vulnerável com uma dívida maior. Thaís, eu queria fazer, não sei se você tem alguma outra pergunta nesse momento, mas eu queria, se tiver... Pode fazer, faz uma gostaria. Pergunta, você... Isso que eu ia pedir. Eu pedi se mas pode me interromper a qualquer momento. Não, pode fazer a sua pergunta, depois eu faço mais uma. Combinado. Eu queria trazer também um outro assunto. Tá ótimo. Eu queria trazer então esse outro assunto, Thaís, que está muito em evidência aqui nos Estados Unidos também, principalmente depois, né, do encontro, em meio ao encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump, que eu acompanhei lá em Washington, que é minerais de terras raras. Há todo um interesse, todo um debate nesse momento. Como é que a América Latina pode se posicionar nesse momento para aproveitar, né, essa discussão, todo esse tema que está em evidência? Bom, a questão dos minerais críticos se tornou algo muito relevante por causa do boom de tecnologia. A tecnologia, tudo, a ideia da inteligência artificial, mas a tecnologia em geral, leva a uma demanda muito grande por minerais críticos. Então, naturalmente, todo mundo quer ter. No mundo fragmentado, onde você não quer que quem te forneça seja talvez alguém que seja um competidor, torna essa questão de minerais críticos muito relevante. E na relação entre a América Latina e os Estados Unidos é fundamental, porque há, digamos, alguma convergência aqui de interesses. Em outros assuntos há menos, mas nesse pode ter. Por exemplo, há interesse dos países de produzir mais minerais críticos e, principalmente, ter mais valor adicionado na produção. O que significa? Que você não exporta apenas o que você extrai, mas você trabalha ele um pouco, gera valor, gera emprego, gera renda no país. Gerando renda no país, você gera também cadeias de suprimento dentro do hemisfério, o que torna, digamos, essas cadeias mais seguras nesse mundo fragmentado. Então, ter um hemisfério que tenha rotas, tenha canais de suprimento muito mais seguras, gera mais valor aos países e torna, digamos, um suprimento mais seguro. Então, eu diria que é uma área mais comum, enquanto tem outras áreas que geram mais debate, esse gera mais diálogo. E uma coisa nessa... Obrigada, presidente. Thaís, não sei se você gostaria de fazer mais essa pergunta. Sim, então vou fazer daqui. A gente tem um delay, né, gente, natural aqui pela distância, mas o Ilan me ouve. Ilan, tem uma coisa que é bastante necessária no minerais raros, minerais críticos, terras raras, mas em todo outro tipo de investimento em infraestrutura, é taxa de juros mais baixa. O cenário todo que você trouxe anteriormente sobre a resiliência da América Latina, talvez não nos deixe escapar de uma convivência com juro mais alto. Como é que você está vendo esse cenário do juro mais alto e o quanto ele afeta não só as economias do ponto de vista macro, aqui do Brasil especialmente, mas algum adiamento desse investimento necessário e volumoso para a exploração dos minerais críticos? A taxa de juros, obviamente, ela torna mais caro o capital, principalmente o capital no curto prazo. Mas esses investimentos, tanto de minerais críticos como infraestrutura em geral, são investimentos de 10, 15 anos. E, de qualquer forma, é difícil ter esse financiamento tão longo em reais no mercado local. Em geral, você tem isso ou através de uma captação mais longa no mercado internacional, aí teria que ser em dólar, ou às vezes os próprios bancos de desenvolvimento, como é o caso do BID, a gente tenta ajudar a criar esse mercado, tentando trazer para os países um financiamento em moeda local num prazo mais longo. Agora, é isso que aí você tenta contribuir de forma que você tenha mais investimento em setores muito importantes. Não pode ser qualquer setor, em qualquer momento, porque os recursos são limitados. Mas em alguns setores, em alguns momentos, como agora, eu acho fundamental estar o financiamento mais longo em moeda local, que é algo que o mercado não consegue suprir hoje no Brasil e na América Latina de uma forma geral.
Nós conversamos com o Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao lado da Mariana Jangiacomo, que estão juntos lá no Brasil Week, com cobertura especial da CNN Brasil. Ilan, sempre bom te rever, meu caro. Muito obrigada pela sua participação aqui. A imagem está indo e voltando, mas a gente consegue se despedir. Boa noite para você, bom evento. Boa noite, ótimo falar com você, Thaís. Boa noite a todos. Obrigada, Thaís. Boa noite a todos. Obrigada, presidente. Mariana.